o Abel realmente ganha créditos, não só pelo resultado, mas pelas decisões que ele tomou ao longo da partida. As decisões que ele tomou antes da partida podem ser questionadas, porque, de fato, o Palmeiras começou o jogo muito mal. Muito mal. Teve gente que me cornetou porque eu disse que o Palmeiras começou mal na partida contra o San Lorenzo, e ontem foi, assim, muito pior, né? O Palmeiras podia ter tomado 3-0 no primeiro tempo tranquilamente, não conseguia trocar 3 passes seguidos, não conseguia ficar 1 minuto com a bola, não avançava do meio campo, né? A bola batia e voltava, o Palmeiras não conseguia segurar, nas poucas vezes em que atacava, era na base do chutão. Aí você imagina o terceiro chutão que o cara tem que correr atrás na altitude de 2.800 metros, né? A gente estava pensando aqui, pô, o Rony é uma máquina, o Endrick tem 17 anos, mas eles não vão aguentar esse ritmo, né? Essa opção de ataque não vai dar certo. E o Palmeiras marcando muito mal, Gomes numa noite ruim, Piquerez também errando tudo que tentava, inclusive falha, né? Ele consegue recuperar a bola e depois devolve a bola nos pés do jogador do Independente Del Valle em um dos gols. O Palmeiras completamente dominado, né, pelo menino Kendry, né, Paz, uma das joias aí do Independente Del Valle, de 16 anos também, que já está vendido para o Chelsea. Palmeiras completamente dominado. Aí, Piquerez se redime, bola para o Rony, cruzamento perfeito na medida para o Endrick cabecear, 2-1. Aí o Palmeiras voltou para o jogo, porque foi exatamente antes do intervalo. No intervalo, o Abel fez ali, né, a sua mágica, a sua magia, fez ali alguma poção, o Palmeiras voltou muito mais organizado e começou a ficar menos engessado, né? O esquema de 3 zagueiros, de jogar mais fechadinho ali, não estava funcionando. O Palmeiras já voltou mais organizado, criando mais chances, e aí quando o Abel começa a fazer as substituições, ali por volta dos 20 minutos, aí o jogo muda completamente, né? Ele traz novo fôlego, né? Literalmente, né? Para o jogo na altitude, e especialmente lá pelos 30 minutos, quando ele coloca o Luiz Guilherme e o Flaco, que vão ser responsáveis, o Luiz Guilherme pelo último gol, né, que ele coloca antes, tira o Veiga, que não estava bem na partida, e depois ele coloca o Lázaro e o Flaco Lopes, a partida deslancha, e o Palmeiras consegue aquilo que parecia muito improvável para quem foi dormir ali no comecinho do primeiro tempo, não só o empate, que já estaria de ótimo tamanho, mas também a virada aos 50 minutos num chute de fora da área do Luiz Guilherme. E aí vale notar uma coisa, né? Primeiro gol do Palmeiras, Endrick, 17 anos. Segundo gol do Palmeiras, Lázaro, 22 anos. Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. E o gol da virada, Luiz Guilherme, 18 anos. Primeiro gol dele no profissional. Então, o Palmeiras fazendo uma rodagem grande do elenco, né? O próprio Abel falou que ele, né, ficou na dúvida de como escalar e acabou colocando os jogadores mais cascudos, mais experientes, para segurar o tranco do primeiro tempo, e foi o pior primeiro tempo do Palmeiras em, né, bastante tempo. E no segundo tempo, quando ele coloca, né, os garotos, o time realmente deslancha. Só para finalizar, eu achei engraçado que num dos grupos de zap que eu tô de futebol, tinha palmeirense cornetando, mas cornetando de um jeito que eu falo, se outras torcidas veem isso aqui, vão falar, vocês estão reclamando de barriga cheia, isso aí parece o primeiro tempo contra o Botafogo. E acabou sendo premonitório, né? O Palmeiras não jogou nada, tomou um sacode, e no segundo tempo voltou a ser o Palmeiras, que é esse Palmeiras insuportável, que mesmo quando parece que vai ser goleado, ressurge das cinzas e consegue resultados inesperados. Não dá para duvidar desse time do Palmeiras, Tirone, não dá, porque é o time da virada, né? Acho que já são 22 viradas sob o comando do Abel Ferreira, para um time que em 2018, por exemplo, mesmo num ano bom, não virava por nada, o Palmeiras saísse perdendo, acabou o jogo, né? E agora o Palmeiras, com esse DNA de campeão, consegue se manter na partida, se recuperar e conquistar um resultado importantíssimo, porque vale lembrar, Independente Del Valle já mandou 32 partidas pela Libertadores lá em Quito, no Equador. Só perdeu 2, as 2 para o Palmeiras. Esse time é muito chato e esse time tá forte na briga por mais uma Libertadores esse ano. E ó, o pacto tá on. O pacto não é, os meninos estão lá e tudo, mas o pacto tá on.
O pacto tá on, o Abel muda o jogo completamente no segundo tempo. O Abel me lembra muito o Mourinho do Porto, que acabou campeão do mundo com o Porto, quando estava no começo da sua trajetória ali. Ele pairava sobre todos os outros ali. Impressionante. O Abel, Rodrigo, a Alicia falou sobre as escolhas, né? E aí, dos gols feitos pelo Palmeiras e do jogo feito por muitos jovens. E o Abel ficou na dúvida, né? O que fazer, o que não fazer. Muito se fala sobre o Abel, não, ele é muito conservador, ele não coloca os moleques e tal. E vai, vez a vez, mostrando, olha, tem uns moleques aqui que são bons, tem uns moleques aqui que são bons. Ele vai dosando esse negócio. De qualquer forma, o Palmeiras venceu, e venceu muito bem. Bom dia, Tirone, bom dia, Alícia. Assim, ele fez a mesma opção do que ele fez ano passado, né? Dobrou os laterais ali, eu tava vendo o jogo do Palmeiras com uma segunda tela, né? Dobrou os laterais com o Mike e o Marcos Rocha. E aí foi curioso, porque eu tava olhando os dois jogos ao mesmo tempo, chegou um momento ali com 30 minutos de primeiro tempo, que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tinham 20% de posse de bola, mais ou menos, contra o Bolívar e o Independente Del Valle. E o Abel comentou, inclusive, no fim do jogo, que fala assim, quem vem aqui tem que ter a bola, senão você está perdido. E uma coisa que ele não teve foi a bola, né, no primeiro tempo. Então, a armação dele ali com os dois, aquela dobra de lateral e opção por cascudos, como ele fez na Libertadores lá do ano passado, não deu certo e começa a andar. Não foi nem quando ele trocou, porque faz o gol e ele ainda usa no segundo tempo, ele ainda não tinha mudado os jogadores, eles vêm mais no final, mas o time já melhora, como falou a Alícia. Mas de fato vira quando ele põe um time mais fresco, né? Com os garotos e tal. Então, apesar dos garotos estarem indo bem, ele ainda fora o Hendrick, que é um fenômeno, ele ainda é um pouco conservador na utilização deles. Mas foi muito legal a cena do gol, né? Com o Luiz Guilherme, porque tem uma câmera no Abel mostrando ele querendo que o garoto chute, falando assim, vai lá, chuta! E o Luiz Guilherme, quando corta, parece uma cena de filme, né? Ele corta para a esquerda e dá um belíssimo chute no canto. Parece que ele está sendo destruído. Aí ele vai abraçar o garoto e tal. A cena é toda muito legal ali do gol do Palmeiras de virada, enfim. E aí a Alicia já falou sobre a resiliência, assim, como o time. O pacto, só que você falou que é com o lá de cima, que eu ouvi dos palmeirenses, era que não era com o lá de cima, não. Eu não acredito muito nessas coisas, mas o É pacto que estavam verdade. falando era com o lá de baixo, digamos assim. Aguarde que temos denúncias aqui. Exatamente. Mas eu não estou nem falando dos outros times falando isso, não. Eram os palmeirenses falando que o pacto era com o lá de Sim. baixo, não era pacto com o capeta que o Abel tem. Eu acho que até uma foto que alguém botou aí, que tem uma foto dele com o livro Bruxaria na frente, assim, que também é legal, botaram ali. Temos Enfim, imagens exclusivas, vamos mostrar daqui a pouco, hein, do pacto do criaram um Abel. monte de histórias legais na virada, que realmente é incrível. Eu acho que o Del Valle perdeu só do Red Bull, além do Palmeiras, mas não foi na Libertadores, deve ter sido em outra competição. Mas, de Foi na fato, na Libertadores, Sul-Americana. isso, de fato, na Libertadores é muito difícil jogar lá, porque tem a altitude e porque o Del Valle é um bom time, joga com aproximação. Esses dois jogos, o Del Valle em Quito e o Bolívar na altitude lá em La Paz são muito difíceis. A gente tem que parar de achar e para lá o padrão é perder. Então o que o Palmeiras fez foi muito além do padrão, encaminhou aí só primeiro lugar no grupo, mostrou essa resiliência, mostrou muita força, né, para virar um jogo e não reclamou de calendário, foi lá e fez, né? Os jogadores estavam cansados também. Rafael Veiga achou soluções e virou o jogo. Então, parabéns pro Palmeiras. Vamos mostrar aí, o Abel falou depois do jogo, vamos ouvir as palavras do bruxo Abel depois da partida contra o Independente Del Valle. Vamos ouvir. Parabéns ao Independente Del Valle, os primeiros 30, 35 minutos nos encostou às cordas, não fez um KO, mas em determinado momento pensei que íamos levar um KO aqui, mas soubemos suportar, soubemos aguentar, soubemos esperar por nosso momento e aí sim, no 12º round, nós conseguimos dar um knockout no nosso adversário e acho que foi uma vitória do time da virada, do time do amor. E é um orgulho muito grande poder estar junto deste grupo e poder viver estas emoções, que não é a primeira vez, mas dificilmente um dia eu irei viver isto em algum lado.
Muito bem, tá aí o Abel falando, ele pode falar o que ele quiser, a virada do Zen, time do né? amor, não sei o Ele quê, tava zen. zen, mas Quando o a Palmeiras verdade ganha, vai aparecer. ele fica É zen. isso, tranquilo, virada do time da virada, time do amor. Ele pode falar o que ele quiser, mas a explicação tá aqui, ó, nessa imagem que a gente vai colocar no ar agora para vocês. Olha aí, ó. Foi isso aí, ó. É o pacto que ele tem, secreto, com alguém, que a gente não sabe, e tá aí o Abel com um pentagrama, fazendo a sua bruxaria para fazer essa virada espetacular do Palmeiras. Uma coisa que eu gostei que ele falou ali no final, Alicia, isso acho que acalenta e acalma o coração palmeirense, não sei se eu vou viver algo assim em outro lugar, o que dá uma medida do quanto ele está à vontade no Palmeiras, e tem, claro, contrato até muito longe, mas é claro, o Palmeiras sempre tem, e quando o Abel for embora? Mas calma, ele tem tempo ainda para ficar no Palmeiras, e ele faz uma diferença absurda, né? Absurda com relação a todos os outros concorrentes. Faz uma diferença muito grande. E a gente brinca com a história do pacto, porque o time realmente já teve vários momentos, né? E para a gente lembrar, a final da Libertadores contra o Flamengo, quem imaginaria o herói do jogo ia ser o Daverson, né? A hora que ele vai colocar o Daverson, muita gente cornetou, e de repente é o cara que faz a diferença. Mas o que realmente faz a diferença no trabalho do Abel no Palmeiras, para além da qualidade dele, obviamente, é a longevidade do trabalho. É uma prova daquilo que a gente vê na Europa e que deveria ser óbvio, que é a importância de você deixar um treinador bom trabalhar. Né? Muito do que ele faz no Palmeiras dá certo porque há uma sequência de trabalho que cria, obviamente, um vínculo com os jogadores, né, que confiam no trabalho, que confiam nas orientações. É um nível de conhecimento de cada jogador que eu imagino que hoje o jogador entra, chega no centro de treinamento, o Abel olha na cara dele e sabe se o cara tá bem ou não tá. Né? Quando você tem uma sequência de trocas de treinadores, como é o caso da maioria dos clubes no Brasil, né? É o caso do que o São Paulo está vivendo hoje com a estreia do Zubeldia, o cara até ele se adaptar, até os jogadores entenderem como é que ele joga, muda o treino, muda a fisiologia, muda o preparador, muda todo mundo, é muito difícil você, sem essa sequência, conseguir os melhores resultados. E o Palmeiras tem consistentemente tirado o melhor do seu elenco, ou até mais do que o que a gente esperaria desses elencos, por conta dessa longevidade. Né? Então, claro, eu adoro a frase que diz que a estratégia boa é a que deu certo. Né? Se o Abel coloca o Veiga para jogar depois de dizer que ele estava cansado e o Palmeiras tivesse terminado amassado, né, iam dizer, pô, mas insiste, o cara não está jogando bem, deixa ele descansar. E no final das contas, deu tudo certo, especialmente por conta das mudanças que ele fez no segundo tempo. E aí eu acho que o jogo também reflete o que muita gente critica do Abel, essa coisa do conservadorismo, mas é difícil dizer que o Abel não é um cara capaz de se adaptar ao momento e de tomar decisões que mudam jogos. O jogo contra o Botafogo foi isso. O Palmeiras tomou 3-0, podia ter tomado mais, e ele voltou do intervalo sem nenhuma alteração. Né? O que, além de mostrar que ele é capaz de ajustar o time sem mudar as peças, denota uma confiança naquele elenco, de dizer, eu sei que vocês podem fazer mais do que isso, e eu não vou escolher um bode expiatório para levar a culpa por esse resultado. E o caso do Palmeiras ontem era bem parecido, porque assim, estava todo mundo jogando mal, todo mundo errando tudo que tentava. E o Palmeiras podia muito mais do que aquilo, o Abel acreditou, e na hora que viu que precisava mudar, ele mudou, e com isso mudou o jogo. Então, eu acho que é um reflexo grande que outros clubes deveriam seguir, mas né, praticamente ninguém faz, de deixar o cara treinar, de dar essa oportunidade. E aí o Palmeiras não fez isso da bondade do seu coração e visão estratégica. Fez porque ele chegou em novembro, em janeiro ele foi campeão da Libertadores, em fevereiro ele foi campeão da Copa do Brasil. Então ele ganhou esse crédito e ganhou esse tempo de trabalho, e num período que não tinha torcida no estádio. Então a corneta estava restrita ao Zap, né? Então isso também ajuda muito a dar tranquilidade para o treinador. Mas ontem ele mostrou isso. Ele mostrou que ele construiu um time que tem DNA de vencedor, que mesmo quando está perdendo, você acredita que ele pode tirar um coelho da cartola e reverter um resultado improvável, e que consegue se adaptar a circunstâncias como essas, de calendário, de jogadores que estão cansados,
de altitude, enfim. É um time que não morre, né? Um time que não afunda, mesmo quando parece ali que, né, bateu no iceberg e já era, o Palmeiras ressurge, e isso não é à toa. Tem muito trabalho por trás disso, tem muito investimento, tem muita estrutura, mas tem a longevidade, que para mim é o grande ponto de diferença desse Palmeiras para todos os outros clubes, não à toa, desde que o Abel chegou. O Palmeiras só perdeu um jogo em fase de grupos de Libertadores, que foi aquele contra o próprio Bolívar, né, que ontem derrotou o Flamengo, em que o Palmeiras foi com time reserva, porque estava ali no meio das finais contra o Água Santa e tinha perdido a primeira partida. Então, realmente, assim, é muito difícil ganhar desse time do Abel, especialmente na Libertadores. É muito difícil mesmo. Ó, vamos mostrar o novo livro do Abel. Também temos aqui imagens exclusivas do novo livro. Ó, livro da bruxaria do Abel. Olha lá. O rosto dele é ótimo nessa foto, né? Essa Porque foto é não tá um bruxo. rosto neutro, né? É um rosto meio místico. Assim. Não, ontem eu renovei meu estoque de figurinhas do Pacto, que essas daí já rodam faz um tempo, mas ontem surgiram novas. Vou mandar para vocês no Zap depois. É, rapaz. Muita gente falando, mas ele tem o segundo elenco mais caro da América do Sul, queria ver sendo o técnico do Cuiabá e tal. Essa é uma muleta que todos falam, né? Partindo para o outro lado, o Carpini tinha um elenco muito bom, ficou aí 15 jogos, acabou de ser demitido. E aí a Alice falou, não, insistir em alguns treinadores, acho que também depende, né? Tem hora que você vê que tem um trabalho que não anda, né? A gente não sabe como seria a a vida do Alicia Abel. citou dois exemplos aí, né? O de ontem, mas o do jogo do Botafogo, que acontecem coisas similares. Ele não muda o time, mas muda o posicionamento dele, identifica problemas. Ontem, que ele citou depois, foi que tinha um problema de marcação na esquerda, né? Com o Piquerez e o Gustavo Gomes, que os dois não estavam se achando ali, estavam dando espaço, tanto que os dois gols saem por ali, digamos assim, né? E eu lembro no jogo contra o Botafogo, o problema é que o Palmeiras estava com... Ali você me corrija se eu estiver errado, mas estava com 3 zagueiros, deu muito espaço na entrada da área para o contra-ataque do Botafogo, que era o forte do Botafogo, e depois ele corrige, traz um para volante e começa a conseguir marcar o Botafogo. Então não é, a gente está falando aqui de bruxaria, mas ele enxergou o jogo nos dois casos e conseguiu alterar o posicionamento dos jogadores dele, que entenderam a instrução dele. Então, o primeiro passo, ele entendeu qual era o problema. Segundo, ele alterou a forma de jogar os jogadores dele, que entenderam o que tinham que fazer diferente, e o time, mesmo sem mudança de jogador, teve uma alteração da forma de jogar e passou a não cometer as falhas que vinha cometendo anteriormente. Deixa eu só fazer uma correção, Tirone, que o Rubão me mandou aqui. O Palmeiras com o Abel perdeu 2 vezes na fase de grupos. É aquele do Bolívar que eu citei, e tem uma para o Defensa e Justiça em 2021 também. Então foram 2 derrotas em fase de grupos, e o pior resultado do Abel em Libertadores é a semifinal. Né? Então o pessoal também está cornetando de barriga cheia. Né? Eu tirei uma onda lá nos grupos de Zap ontem falando, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês já deviam saber, né? Que para não ficar duvidando do homem tanto assim, porque uma hora, né, essa experiência, enfim, isso tudo que o Rodrigo falou, acaba aparecendo dentro de campo.